sai desse quadrado aí, porque o que acontece aqui fora, e assim, não é em outra cidade, não é em outro país, é na porta do teu lado. Essa questão da culpabilização da mulher por mulheres é uma construção histórica, né? Quem que não conhece alguém com trauma ou com histórias de ter violência dentro de casa? Hoje, após grandes momentos de exposição destas podcasters que vos falam, traremos um assunto sério: abuso e violência física. Queríamos que esse assunto já não fosse pauta para discussões, já falamos sobre ele no episódio 14 e gostaríamos de não precisar falar nunca mais. Mas nas últimas semanas, inúmeros casos ocorreram e, mais uma vez, é necessário falar sobre. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. No episódio anterior, conversamos sobre contatinhos, as dúvidas, o tempo de duração, se há ficante sério, se ficante ganha presente. Enfim, tá massa. Mas antes do assunto de hoje, os nossos recados. Estamos no Instagram e também no TikTok. Procura lá o @canal Ei Mulher. Mande a sua sugestão, sua história. Ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. Os nossos episódios são lançados às quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Nossa parceira social media, Marina Mello, tem feito o podcast chegar a cada vez mais ouvintes. O @ dela é Marina Mello Blog, com 2 L's. E ela está com carteira aberta para novos clientes. O episódio de hoje terá um assunto mais sério e muito necessário. Ele acontece por causa da estatística de que uma mulher é vítima de violência a cada 5 horas e ao menos um feminicídio é registrado por dia no Brasil. O abuso físico normalmente ocorre quando uma pessoa que estabelece uma relação de poder em relação a outra causa ou tenta causar dano não acidental por meio de uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas. Resolvemos voltar com esse assunto pela notícia de que uma jovem de 18 anos, que ficou desaparecida por um dia, foi encontrada com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. Ele não aceitava o fim do relacionamento, e mesmo com 2 medidas protetivas, a jovem foi amarrada e tatuada, com medo que o namorado a matasse, o ex-namorado a matasse. Essa foi a terceira tatuagem, porque além de ela ser tatuada no rosto, ela também teve a virilha e o peito tatuados anteriormente. Gente, que horror, hein? Que merda. Eu fico muito... Caramba, que merda, porque ela diz, eu li a reportagem inteira, ela disse que ela teve que parar de pedir socorro, tá? E deixar que ele tatuasse o rosto dela, porque senão ele ia acabar matando ela do jeito que ele tava, do jeito que ela tava amarrada, do jeito que ela era segurada, sabe? Ia morrer sem ar. Ia morrer sem ar. E tatuada mesmo assim, né? Porque Sim. ele chegou, pelo que eu entendi da história, ela tentou terminar com ele várias vezes e ele, pelas mensagens de texto também que a mãe dela divulgou, ela tentava terminar com ele várias vezes, tá? E ele dizia que aquela coisa, né, que ela não ia ter mais ninguém, se não fosse com ele não ia ser mais ninguém. E aí ela acabava voltando porque não tinha muita saída, ela entendia. E ela estava grávida. Sim. Grávida? Quando ela foi tatuada no rosto. Sim. Vou falar assim... desculpa, Mari, pode falar. Não, eu só ia falar daquela história de Teve um cara que viralizou também nas redes sociais, que ele roubou algum lugar e ele foi tatuado na testa. Aham, lembro. Uhum. E aí, essa história, conectada com essa da menina de hoje, me faz lembrar de uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a mulher é pelo fato de ser mulher que ela sofre as penalidades, né? O cara foi tatuado na cara porque ele cometeu um crime. Ela foi tatuada na cara porque ela terminou um relacionamento.
Claro que nenhuma é justificável, né? Mas Não, que a mas pessoa não pode terminar um relacionamento, não é crime nenhum, né? Eu entendi. exato, nenhuma é justificável, mas o que eu digo é, olha o que um homem precisa fazer para chegar ao extremo de ser tatuado na cara, e a mulher, ela termina um relacionamento e ela corre o risco de ser tatuada na cara, no peito e na virilha. Então, é um pouco sobre aquilo que a gente fala, né? Que o homem anda à noite sozinho na rua, tem medo de ser assaltado e a gente tem medo de morrer. Então, é a distância que tem entre os riscos que a gente corre pelas ações que a gente toma, mesmo sendo ações mais simples, como só sair na rua, só terminar um relacionamento. E eu acho impressionante como as pessoas, elas justificam isso tudo, assim, muito simplesmente dizendo, cara, por que ela não vai? A gente já falou isso várias vezes aqui e a gente vai retomar alguns assuntos, principalmente de abuso, porque infelizmente é um assunto que realmente não acabou, ele continua proliferando por aí, a pessoa que tem poder ali, que acha que quer ter o poder ali na relação, então ela se manifesta de várias formas, né? O abuso financeiro, psicológico, violência física, enfim. E essa história da tatuagem, até eu agora me lembrei, eu vi um vídeo na internet tal, de uma mina que tatuou o nome do namorado na testa, assim, e era só uma piada, era só um clickbait, assim, era um negócio. Sim, não tatuou, era só o decalque. Era uma brincadeirinha. Aí eu fico pensando, cara, sabe? Eu acho que Não, tem mas muita... ela pode escolher colocar o nome do cara onde ela quisesse. Ai, mano, mas nem Essa escolhendo, menina tu não... desculpa, mas eu acho que botar o nome de uma Ela... pessoa na testa, ninguém Não, mas também Não, e escolhe. ela estava concordo. fazendo Também não acho piada. legal. E ela Não, tava e ela fazendo estava piada. ela tava fazendo piada disso, entendeu? Aí vai Tipo, de vir uma... aquela... Isso, aí vai vir aquela parcela que fala assim, ai, mas agora não pode fazer piada de mais nada. Não. Tem piada? Eu Vocês respondo lembram assim, Não, não. não pode. Tem piada que não cabe mais. Entende? Vocês lembram, E eu acho que vou... era anos 90 ou anos 2000, que a Luma de Oliveira desfilou com Com a o nome coleira. do Ike Batista na Não, isso aí coleira. eu faria também. Eu achei massa. Mas Eu assim, não acho tão é uma massa coleira. assim. Não, mano, mas é uma coleira. Tu tira e bota e tem um cunho sexual. É diferente. Eu acho completamente diferente. Mas. Eu acho. Eu acho que tem coisa que. Para um momentinho ali é legal. Mas assim, e outra coisa que ela fala ali, né? Que ela pensou, então, para eu ter paz, eu vou voltar. Gente, não precisa ir longe. Isso não acontece só ali Claro que não. na história da internet. Isso aconteceu comigo, gente, com essa apresentadora que vos fala. Chegou uma hora que eu pensei, se eu preciso voltar para eu ter paz de novo, eu vou voltar. E ninguém ia entender, porque todo mundo via o que acontecia na minha vida e... Olha que evolução, gente. Lá no episódio 14 eu não dizia que era eu, não. Agora eu digo. Vamos lá. Todo mundo dizia, todo mundo achava aquilo estranho, todo mundo ia achar estranho se eu voltasse com ele, mas era um jeito de eu conquistar minha paz de novo, ou não, né? Mas eu tinha um plano na minha cabeça, na minha cabeça daí eu ia fazer umas coisas para ver se ele terminava, é umas coisas muito loucas, assim. Mas eu já tive outras amigas que aconteceu a mesma coisa, o cara vivia infernizando, ameaçando, tal, aí elas voltaram para ter paz. Agora vai imaginar que o cara vai tatuar a tua cara, tua virilha, tua perna, tua vida. Então, assim... Mas é isso, quando eu falei ali que teria também a questão, porque nenhuma violência acho que acontece sozinha, né? Nenhuma. Também Não. tem a violência psicológica, porque essa menina diz, eu morri por dentro. Porque lógico. ela não podia sair na rua, sendo que ela estava marcada ali por ele, entendeu? Sim. E é a mesma coisa, quando tu fala ali, Rê, eu queria ter paz, e eu comecei a criar histórias na minha cabeça de como eu ia sair desse relacionamento. Porque tu estava doente junto com o relacionamento, né? Lógico. E ela também provavelmente estava. Não, e vou te dizer, são doenças que são trazidas até hoje. Até hoje, várias questões foram criadas na minha cabeça por conta dessas situações que eu fui passando, entendeu? Então, gente, quem está ouvindo a gente, que está pensando assim, violência física,
Nunca ninguém vai me bater. O cara levantou a mão para mim, eu saio pela porta, gente. Quem faz isso é a minoria. Não, e Porque não a começa com maioria a violência física. nunca começa com a violência física. Nunca não, né? Às vezes sim. Mas é mais fácil não começar com a violência física porque é uma questão de é a sedução do lado ruim, né? Qual que é a palavra? Vai te envolvendo dentro daquela loucura. Então, no final, realmente, a agressão, tu acha que é culpa tua. Claro, com Real. certeza. Não, e, gente, já aconteceu comigo de a pessoa ser violenta com o ambiente e não comigo. Aquele comportamento que todos vocês já devem ter também visto ou ouvido, né? É soco no volante, soco na parede, copo na parede, prato no Isso aí, chão. E na tua cabeça, é porque ele estava nervoso, ele só estava nervoso. A gente desconecta, quando a gente está no meio do processo, o nosso cérebro, de algum jeito, talvez para nos proteger, desconecta aquilo do perigo que realmente representa. Sim. Isso foi, assim, para mim, a gota d'água foi um soco no volante, porque eu senti no meu braço, assim, aquele vento, sabe? Eu falei, cara, a próxima vez vai ser a minha cara. E que bom que tu teve essa noção, né, Maria? Porque muitas não têm. Por exemplo, essa menina, ela não sabia que ela podia ser tatuada no rosto. Mas foi assustador, sabe? Foi assustador. Claro que porque sim. daí depois ele começou todo um processo de ir para frente da minha casa, de me seguir, de me esperar no trabalho, de, sabe, de dizer que sabia coisas, que ia mandar coisas minhas para minha família e tal. Passei a mesma coisa. E aí tu fica assim, tipo, com medo, sabe que é medo de sair de casa, marcar o horário que é sair de casa junto com amigos para não, tipo, para não estar sozinha, sabe? Sim. E daí ficar o tempo inteiro dirigindo, procurando aquele carro e eu lembro isso que é psicológico, mas é o psicológico com medo do físico, que é diferente do psicológico do gaslighting, do psicológico, né, da desmoralização. Porque o meu psicológico é porque eu tava com medo de apanhar. E não só, sabe? É muito louco, assim. Eu não consigo imaginar como que fica o emocional e o psicológico de quem realmente sofre a violência física em algum nível. Não consigo. Porque a gente sempre tende a achar que a violência... tende não, a gente já falou aqui algumas vezes, que a violência física, é o que a Vicky estava falando, ela é o último estágio porque ela é a mais perceptível. As outras são muito maquiadas, né? As outras, a nossa educação do patriarcado, esse machismo estrutural que tem toda a nossa criação, a gente leva na boa. Então, tipo, gente, o que a gente passou, por exemplo, Mário, que tu passou, perseguição, tal, cara, eu passei igualzinho. E assim, ninguém dizia para mim que aquilo era um crime. E eu lembro que na minha época eu pedi conselho para uma conhecida que era policial, mulher. Então, só para vocês verem como a rede de apoio ela é muito complicada, não pode culpar a mulher. Eu lembro que eu pedi ajuda, porque eu igual a Mari, assim, perseguição, ameaça, esse tipo de tortura psicológica mesmo, na tua assim, cabeça. e que eu não estava entendendo por que aquilo acontecia, enfim. E aí essa policial, ela me falou assim, olha, se fosse tu, eu não faria não faria BO, que eu já estava querendo pedir medida protetiva, entendeu? Para me proteger, para eu poder ter liberdade. E a policial disse, olha, se fosse tu, eu não faria, porque se tem uma coisa que funciona, é isso. Aí, se tu vai falar para alguém que não está na situação, a pessoa vai dizer assim, diz que quer. Mesma coisa quando os caras ligam dizendo que vão ameaçar se matar, que as pessoas dizem assim, dá a corda para ele. Gente, quando tu está no meio do furacão, não dá. Não dá. Tu não consegue. É muito foda. Então, eu nem imagino essa situação dessa menina, porque ela tá marcada fisicamente, psicologicamente. Vocês podem ter certeza que a vida dela tá... Nem sei. Nunca mais, né? Mas até sobre isso que essa policial falou pra ti, né? Que tem uma coisa que funciona nessa lei, você quer ver ele preso e tal.
Infelizmente, também depende muito de onde denuncia e de quem denuncia. Porque dependendo do teu poder aquisitivo e da cor da tua pele, a denúncia vai ser recebida de jeitos diferentes. E às vezes, mesmo independente disso, recentemente eu estava ali analisando algumas coisas no trabalho e uma demanda que a gente recebeu para fazer representatividade é a necessidade de uma delegacia da mulher numa região do estado de Santa Catarina que não tem e que tem índices altíssimos desse tipo de crime e tal. E daí a gente foi mais a fundo nessa necessidade e não tem efetivo. Tem delegacias nessa região em específico que a delegacia normal, não é nem a delegacia da mulher, é a delegacia normal, ela abre só das 2h às 6h, tipo, porque é o que tem gente para fazer, sabe? Tem um policial para fazer a ronda em 4 cidades. Umas coisas assim inacreditáveis. Aí tu dizer que eu tenho uma lei que funciona, tipo, tu ir lá e fazer a medida protetiva às vezes, aumenta a ira do cara, tu não recebe proteção, que nem aquela história da mulher que chegou a subir numa caminhonete com um carro com caixa de som e microfone, dizendo que ela tinha medida protetiva que o cara ia matar ela, e uma semana depois o cara matou. E essa menina da tatuagem, ela tinha 2 medidas protetivas, uma de 2021 e uma de 2022. Então... Mas aí é que eu digo, por que não explica... Mas por que não explica dessa maneira, entende? Fala, tu pode fazer, mas às vezes ele vai ficar mais chateado. Mas tem... Porque assim, o que vai acontecer num primeiro momento? Só que enquanto isso não é registrado, isso fica no limbo. Não, e é uma coisa que eu passei por isso e vocês sabem, eu já morei num lugar que eu tinha a casa do lado com muita briga e tal, né, realmente com violência e tudo, que eu tinha medo de denunciar, porque o processo geralmente é esse. No flagrante, o culpado, né, ele vai ser levado para a delegacia, depoimento, uma noite na cadeia, aquelas coisas tudo. Paga a fiança, contrata um advogado e volta com o dobro de ódio. E volta. E depois que fecha a porta, a polícia não está mais ali contigo. O advogado não está mais ali contigo. E outra. Então, eu tenho medo de envolver terceiros, porque todas as vezes que eu vi, ficou pior. E outra, assim, não fica muito tempo recluso, né? Aqui também, perto daqui, a gente teve um caso de um cara que já era, tipo, 5º BO de agressão física. E aí ele foi preso 2 semanas. Foi solto e voltou à vida normal, como se nada tivesse acontecido. Entende? E aí eu digo... Daí, só vou concluir. E aí, essa mesma pessoa me falaram que ela teria voltado a se relacionar com a mulher que ele agrediu. E aí começaram, pô, mas ela é burra também? Volta com o cara, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, gente, aí isso fica o recado. Gente, vocês têm que pensar melhor nas críticas que vocês fazem. A gente não sabe, porque o cara que é capaz de pegar, bater, agredir, tatuar, desgraçar com a vida de outra pessoa, ele é capaz de ameaçar, ele não vai ameaçar matar a vítima. Ele vai ameaçar matar todo mundo em volta dela. E ela sabe que ele pode fazer isso. Ela sabe que ele é capaz. Porque durante o relacionamento ele já foi mostrando do que ele era capaz. Entende? Então, imagina tu viver com essa culpa, enfim, né, que não é da vítima, é de uma pessoa fora da casinha. Então, assim, cuidado quando vocês vão escrever lá nos posts. Ah, mas o que ela fez para ser tatuada desse jeito? Ah, mas o que ela fez para ganhar essa surra? Ah, mas o que... Para de pensar isso. Porque, na maioria das vezes, ela não fez nada. E mesmo se ela tivesse feito, não justifica. Exatamente. Agora, trazendo um pouco de esperança na questão das denúncias, né? Eu estava pesquisando para trazer as histórias para o roteiro, e aí a Polícia Militar de Santa Catarina criou um aplicativo, Botão do Pânico é o nome. Então, ele só está disponível para as pessoas que denunciem, né, e que tenham medida protetiva. E uma moça em Joinville já usou o Botão do Pânico, e a polícia conseguiu chegar a tempo. Então, ela estava sendo refém do ex-companheiro também.
Então, esse aplicativo é disponibilizado para as pessoas que já fizeram a denúncia, né? Estão com medida protetiva, e a polícia sabe onde achar, onde procurar, vai até lá com mais rapidez e celeridade. Ainda, claro, está em fase de testes, mas... Sim, são poucas unidades, mas é uma esperança que daqui a pouco chegue a mais lugares, né? Porque daí a viatura mais próxima chega até lá mais rápido, né? Eles têm um botão de pânico, realmente, e já avisa as viaturas próximas. Achei super legal, tá? Porque é uma esperança, né? Mas te digo que não é para curto prazo, até porque a gente já falou também sobre isso por aqui, são várias coisas, várias conquistas que a gente, enquanto mulher, a gente tem, por exemplo, anticoncepcional, essas coisas assim, mas que para uma grande parcela da população não chega, né? Que vivem em lugares muito ermos, e são nesses lugares que a violência, que o feminicídio são maiores. Nesses lugares ermos, sabe? Uhum. Eu acho que são mais frequentes. Eu acho que às vezes as pessoas não têm acesso à informação, porque no colégio ainda é muito difícil, né, ter essa informação bem recebida por todos, né? E falta meios de dar essa informação. Por exemplo, tem informação na internet, tá? Mas se a pessoa não sabe procurar, é difícil tu saber que... Ou não quer procurar, né, Vicky? Mas é difícil saber que se no postinho eles dão camisinha, e tu vai lá buscar, tu tem vergonha. Então é mais difícil. Quem não quer é mais difícil. E quem não teve essa informação bem recebida em casa, no colégio, porque muitas vezes em casa não se pode falar sobre isso, né? A maioria das vezes, né? A maioria das pessoas não recebe a informação, na verdade, né, gente? Nós somos extremamente privilegiadas. Muito, muito. E quando recebe, é tipo, tu não pode ver isso, tu não pode se tocar, tu não pode saber, sabe? Tu não sabe. Não, e outra, até nós, gente, não sei vocês, mas em algum momento da minha vida, eu também pensei, com a minha cabecinha lá, quando para mim a vida ainda estava toda perfeita, com a minha cabecinha lá, eu pensava, não, cara, se o cara me dá um tapa na cara, eu saio na mesma hora. A mulher que fica porque quer. Uhum. Eu já pensei assim em algum momento da minha vida. Eu já fui a pessoa que falou apanha porque quer, está casada com quem apanha porque gosta. Então, gente, eu já fui essa pessoa, gente. É óbvio, a gente tem que, a partir do momento que a gente hoje nunca é tarde demais. A partir do momento que a gente está num mundo onde a gente temos o privilégio, que somos todas privilegiadas, todo mundo que está ouvindo isso aqui agora, somos privilegiadas em ter informação. Cara, sai desse quadrado aí, porque o que acontece aqui fora, e assim, não é em outra cidade, não é em outro país, é na porta do teu lado. Espero que nunca contigo, mas como a gente já recebeu muitas histórias, com muitas pessoas que já participaram aqui do podcast, já aconteceu. Então, assim, cara, sai desse teu mundinho de conto de fada aí, mano, porque... Não, e de julgamento, né? De apontamento. Eu sempre digo que é apontar o dedo para dizer aquela mulher não tá ali porque... não sai dali porque quer, gente, gosta de apanhar. Muito difícil. Cara, quantas vezes Não, e eu vou até falar para vocês, assim, como às vezes quando a gente olha de fora, nesse caso de conviver e tal, na vizinhança, como é difícil entender certas coisas, né? Nesse lugar que eu morei, que os meus vizinhos brigavam e tal, é muito louco, porque cada vez que eu encontrava a menina na rua, no elevador, na garagem, ela era extremamente grosseira, sempre rude, mal-humorada, sabe? Era uma pessoa amarga, assim, e chegava a ser um pouco mal educada, não cumprimentava de volta, olhava de cara feia, estava sempre gritando com aquelas crianças e tal. E o cara era um simpaticão, sempre conversava, perguntava, segurava a porta, ajudava no elevador, sabe? Era um cara, assim, tipo, carismático. Eu cheguei uma vez a falar, a comentar, nossa, esse cara, não sei como é que ele é casado com ela e tal. Até que eu entendi que, na verdade, depois que fechava a porta, era bem diferente, entendeu? Ele é que era violento, ele é que era o marido bosta,
que não ajudava em merda nenhuma. As tretas sempre começavam porque ela trabalhava fora o dia inteiro e dava a entender que ele trabalhava de casa, mas assim, era aquela coisa do tipo não lavar o prato do almoço, a treta começava ali, 2 crianças para dar banho, não tinha suporte, e daqui a pouco tava jogando videogame, aquilo ali. Gente, num lugar de classe média alta, assim, então. Só que olhando de fora parecia que ela era uma antipática e ele um cara simpático, entendeu? E ele que era massa. Ela estava cansada, exatamente. Então, às vezes, a gente julga sem saber e tá muito do nosso lado, tá muito na nossa cara. Comigo tava do meu lado também, uma pessoa que é próxima minha também. Cara, todo mundo amava o marido dela. E aí, quando ela contava o que acontecia na casa dela, ninguém acreditava. Mas imagina, o fulano, imagina, tu deve estar exagerando. Tu deve estar inventando isso aí. É mentira. Porque o cara é um queridão. Então, gente, isso é tudo orquestrado, né? Claro. E eles sempre são queridos, né? Uhum. Eu convivi com um casal mais velho que eu, assim, bem mais velho. E eles estavam há anos juntos, tá? E sempre rolou a história de que ele traía ela e tal. Porém, um dia ela chegou e começou a ligar para o dentista, dizendo que precisava ir no dentista e tal, com urgência. E aí a gente perguntou por quê, né? E ela, ontem, eu vou contar para vocês, né? Toda constrangida, mas eu vou ter que contar porque eu vou ter que sair, vou ter que me ausentar uns dias. Ele me bateu ontem e todos os meus dentes estão frouxos. Meu todos. Deus. E aí tu olha para ele, porque ele continuou indo no lugar onde ela trabalhava, porque quem trabalhava era ela, sempre, né? Continuou indo no local onde ela trabalhava, porque ele não tinha lugar para ficar, e ele queria entrar no apartamento para dormir na cama dele. Sendo que o apartamento era dos dois, né? E normalmente, né, quem faz a cagada que sai de casa, né? E ele queria dormir na cama dele. Foi horrível. Essa foi a primeira muito perto de mim, assim, que eu vi, assim. Porque realmente ela se ausentou vários dias porque ela teve que arrumar todos os dentes. Mas ela continuou casada com ele? Sim. E aí tu vai julgar essa mulher e dizer, nossa, cara. E não é. E daí no outro final demorou uns 15 dias, assim, porque ele ia todos os dias na empresa. Demorou uns 15 dias, ela voltou com ele fazendo churrasco, rindo, dançando. Postando no Instagram, né, gente? Nojo. Foi horrível. Esse foi horrível, assim, horrível. É muito triste. E o que a gente tem visto muito, e até tá aqui no nosso roteiro, né? Que também é uma outra historinha de uma menina de 10 anos de idade que entregou um bilhete para um monitor de transporte escolar pedindo ajuda. Ela escreveu no papel, me ajuda, estou sofrendo abuso sexual. Foi aqui em Chapecó, gente. E agora também, recentemente, o caso daquela menina que engravidou de um estupro com 10 anos. Então, assim... Aí voltamos à história de que a violência, que a educação sexual é importante no colégio. Porque essa menina de 10 anos sabia já o que era abuso, porque já conversaram com ela sobre isso. Mas a menina de 10 anos não sabia que aquilo ali engravidava. A que está lutando para fazer um aborto legal. E tu sabe que eu tenho uma opinião que eu sempre falo, eu digo assim, casos de abuso contra a mulher, de estupro, dessas coisas assim, de violência contra a mulher, eu, na minha opinião, sempre deveria ser julgado por por juízas mulheres, porque homens nunca vão conseguir se colocar nesse lugar. Nunca. Mas pode ser o melhor homem. Sabe? Essa de 10 anos... Daí acabou com todos os meus argumentos, essa daí. Porque é uma juíza que... Tu sabe que a Mariana Ferrer também, né? Teve mulheres no processo dela em diversos momentos. Que também... Então, assim, cara, sabe? Por terra, amiga. Caiu por terra a tua teoria, tá? Não, cai por terra. Mas na teoria não faz mais sentido? Não faria mais sentido alguém julgar um crime conseguindo se colocar um pouco no lugar? Só que aí, ao mesmo tempo... Teoria. Não, na teoria. Perfeito. Então, é isso que eu tô dizendo.
Só que aí depois, na minha convivência, inclusive, eu deixei de conviver com muitas pessoas, principalmente depois do podcast, assim, quando a minha cabeça também foi abrindo, não só quanto a isso, que daí quanto a isso, minha cabeça abriu na hora que foi comigo, né? Que eu nunca sofri violência física, mas a psicológica estava ali firme e forte. Então, é engraçado como as pessoas precisam que primeiro aconteça com elas para elas entenderem, né? O trabalho e olhe lá, né? E olhe lá, porque mesmo assim ainda vão culpabilizar sempre a mulher e tal. E aí, no meu meio, eu comecei a ver que não, cara, que mesmo as mulheres preferiam culpar as outras mulheres do que tentar entender a situação. Claro que é E uma aí, construção histórica, né? novamente, o meu argumento vai por terra de novo. Mas sabe... Essa questão da culpabilização da mulher por mulheres é uma construção histórica, né? Todas nós admitimos aqui no episódio que a gente diz que a gente também é machista, né? Porque a gente foi criada assim, foi criada culpando a mulher e para a gente é natural também. Na verdade, é um mecanismo de defesa isso, porque tem uma menina que eu sempre compartilho vídeos com vocês, que é a Paula Teponte, que ela faz uns videozinhos, né, de vestida de homem e tal, ironizando situações que a gente passa enquanto mulher, enfim. E ela é uma pessoa que traz bastante essa reflexão da menina que é amiga dos homens. Eu tenho mais amigos homens do que amigos mulheres, porque os homens são mais legais, porque os homens fofocam menos, porque os homens são menos frescos. Mas, na verdade, no fundo, um caminho em direção a uma aceitação por aquele que a gente, desde pequenininha, aprende que a gente tem que ser amada, idolatrada e aceita. Então, olha na cabeça dessa adolescente, geralmente, né? Como que tá? Meu Deus, todos os meninos me adoram? Eu dei certo na vida, porque me ensinaram que era isso que eu tinha que conseguir, né? Tinha que conseguir os meninos e tal. Então, já rolou comigo, gente, discussão em função de coisas assim, de defesa da mulher e tal, com mulheres casadas que tipo, discordavam do que eu estava falando, olhando para o marido e, tipo, procurando a aprovação no olhar dele, sabe? Porque ela estava defendendo os homens. Então, às vezes, o que acontece com essas mulheres que têm um comportamento, que tem esse comportamento machista extremamente estrutural, que não conseguem se colocar no lugar da vítima, é que elas se enxergam diferentes da vítima, Rê. Elas olham lá uma Mariana Ferrer vestida de vestidinho branco de renda numa balada em Jurerê, eu jamais seria uma vítima porque eu me dou o respeito. Eu não faria isso. A minha filha jamais será uma vítima porque ela tem mãe em casa, eu não trabalho fora, eu não terceirizo a criação da minha filha. Então, as pessoas elas não têm empatia porque elas não veem que poderia ser com elas, porque elas sentem que elas são melhores do que quem sofreu o abuso. Faz bastante mais ou menos sentido. essa linha. Faz bastante sentido. O que eu tenho ficado muito chateada, assim, porque, cara, de verdade, a gente tá aqui toda semana, muitas vezes a gente já falou isso no outro programa também, a gente fala assuntos leves, engraçados, mas que sempre tem uma ponta de reflexão, assim como a gente fala assuntos mais pesados, para tentar abrir a cabeça da galera, não só das mulheres, dos homens também, para entender o mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente também está tentando entender, semana após semana, a gente está aqui conversando para entender. Cara, eu fico tão chateada, mas tão chateada, porque é uma coisa que acontece, a gente precisa falar sobre as pessoas que não nos representam, né? As mulheres que não nos representam. Então, gente, a denúncia de uma violência, ela não é brincadeira, sabe? Você mentindo numa denúncia de violência, aconteceu 2 agora, muito perto, de mentiras em questão de violência, né? Desmoraliza a ferramenta, desmoraliza todo o trabalho de uma galera, não só o nosso, que a gente é peixe pequeno, mas desmoraliza o trabalho de uma galera e descredibiliza um monte de vítimas reais que estão precisando da ajuda da justiça, que estão precisando da ajuda da opinião pública. Então, assim, não é brincadeira, não é jeito de fazer ciúme no marido, não é jeito de arrancar dinheiro de ninguém. Gente, respeitem quem é vítima,
sabe? Se não quer respeitar quem trabalha por isso, mas respeitar quem é vítima. Eu me senti na obrigação de falar isso aqui, gente, porque realmente, assim, foram 2 muito perto que aconteceu agora. E assim, eu acho são 3, na real, 3, agora eu lembrei de outro. 3. E é uma merda, porque daí acaba aquela coisa assim, outra aí, ó, querendo atenção, outra querendo seguidor no Instagram, outra... Gente, eu não posso acreditar que alguém vai querer fazer isso. Então, assim, aqui a gente tá falando da maioria séria, tá? Não dessa minoria safada aí. É pesado isso, porque não só nesse caso, né? Geralmente o bom paga pelo ruim em vários momentos. Coisas. A gente acaba tendo que se submeter a situações porque alguém fez mau uso do que deveria ser uma boa ferramenta, né? Sim. E aí a gente atrasa a evolução do negócio, entendeu? Mas nesse caso é super grave mesmo, porque daí no fim o que e aí um exemplo que não tem muito a ver assim, mas não tem a ver com violência, né? Mas me impactou muito. Uma menina que eu sigo que é trans, ela fala muito sobre ser mulher e ser trans e tal. E aí ela recebeu um comentário extremamente ofensivo sobre a aparência dela de uma outra menina que é trans. Então, tipo, tu ficar olhando assim, pensando, porque eu digo a minha classe, né? Porque todo mundo que é da causa tem que ser defendido e tal, porque não sei o quê. Cara, não, tem gente que eu acho que não. Tem gente que eu só queria mesmo botar num avião. Tem gente que uma camisinha teria evitado. Isso, tem gente que uma camisinha teria evitado. Eu tenho bastante empatia, mas às vezes não. Às vezes falta. Sempre vai ter gente ruim em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Só que a gente não pode levar isso como maioria, né? Não, eu acho que nós, como mulheres, nós enquanto mulheres, nós temos o dever de ser um pouco mais empática com as outras. Eu, assim, óbvio, né? Eu sempre digo, pô, eu trabalho defendendo mulheres, mas não são todas as mulheres que eu defendo. Mas a gente tem a obrigação de ser empática com todas as pessoas. A gente não sabe... Eu sempre uso o exemplo da Jojo Todinho também, nada a ver com violência, mas também um pouco a ver. Eu lembro que a gente estava assistindo ela na Fazenda e aí vem essa vizinha da Mari, que ela era estúpida, grossa, enfim. Uhum. E aí eu lembro que a Jojo Todinho estava na Fazenda e aí acho que foi minha mãe que falou, meu Deus, essa guria é grossa, ela só sabe falar berrando, ela só sabe falar brigando. Eu falei, mãe, esse é o exercício que vocês têm que fazer, gente, e com todo mundo. Essa mulher, essa Jojo Todinho, ela nasceu negra, gorda, na favela. Essa menina, antes de falar mamãe, ela aprendeu a se defender. Ela vive na defensiva. A gente tem que entender isso, da onde a pessoa vem, a história que a pessoa tem. Essa menina que foi tatuada na cara, ela nunca mais vai ser a pessoa que ela era antes disso. A gente tem que entender a história de vida. Eu não sou a mesma pessoa do que eu passei. Eu queria ter aprendido de outro jeito? Queria. Mas eu aprendi desse jeito, honro minha história, tenho muito orgulho da minha história. Só que, cara, a gente tem que entender a história por trás das pessoas e do porquê elas são desse jeito. Então, a Mara entendeu da vizinha dela. Porra, a mulher é agredida. Dia sim, dia também. Como que essa mulher vai olhar para a vida? Não tem como. É muito fácil a gente de fora dizer assim, passa uma borracha nisso tudo aí, vai viver, minha filha. E não é assim. E os traumas, faço o que com eles, né? Isso aí. Bota embaixo do tapete? Não, porque o trauma, ou tu lida com ele, ou tu esconde eles e vai ter que lidar em algum momento, né? Exatamente. Eu vou falar para vocês que hoje uma amiga minha passou por uma situação difícil e o conselho que eu dei para ela foi: esquece esse assunto, para de falar com essa pessoa, é uma pessoa da família que ela teria que parar de falar, tá? Porque não vai conseguir resolver. Ou seja, e ainda falei para ela: precisa de ajuda para fugir de um problema, me chama que eu sou campeã em corrida de problema. Conselho ótimo que eu dei. Mas tem alguns problemas, principalmente nessa questão assim de família, que é realmente um foda-se é ótimo.
Agora, quando eu tu falei, cria traumas foge. dentro, né? Eu fujo real quando eu vejo que é coisa que vai. Hoje também, a gente tava conversando antes de começar que todo mundo teve um problema de família hoje. Só que assim, são Sim. coisas que tu consegue deixar de lado, né? Que nem fala, entra por Não, é aqui, sai claro por que não aqui. consegue. Ela vai conseguir não resolver isso, mas ela não vai esquecer o que ela ouviu. Não, claro que não. Aí ela vai ter que ir na terapia e tratar o que ela ouviu, né? É isso, ou a gente trata o trauma e cuida dele, né? Com carinho. Pega o monstrinho e transforma num bichinho de pelúcia, né? Ou tu esconde o monstrinho embaixo do tapete, ele vai lá, vai aumentar até o dia que tu não consiga mais esconder ele embaixo do tapete. Experiencial para não aguentar. Que é mais um privilégio, né? Ir na terapia tratar sobre isso. É mais um privilégio, com certeza. É mais um privilégio. Muito. Muito privilégio que tem tanta gente que precisa e não usa. É aquela coisa. Tem gente que teria condição e não usa essa merda, né? Sim, cara, é aquela coisa que Deus dá asa para quem não sabe voar. Tem pessoas que deveriam pagar para as outras fazerem terapia, né? Pelos traumas que causaram nas pessoinhas, né, gente? Sim. Total. Mas, gente, sobre violência física ainda, a gente está falando bastante de relacionamento afetivo, né? E agora que a gente entrou nesse assunto família, me deu o estalo de falar que, às vezes, ela não está dentro de um relacionamento afetivo. Ela pode vir numa relação de amizade, ela pode vir numa relação familiar e ela pode vir numa relação de trabalho. Pasmem, mas acontece. No século XXI, a nossa volta, pleno 2022, inclusive em ambiente de trabalho, da violência física ser uma realidade. Nunca pensei sobre isso. Já acontece. E na própria família, né, gente? Quem que não conhece alguém com trauma ou com histórias de ter violência dentro de casa, entre os pais que afeta os filhos, dos pais com os filhos, sim. Entre irmãos. Então, ela nunca é uma solução, ela nunca é normal, e mesmo que você ame muito essa pessoa, a partir do momento que ela te machucou fisicamente, você está mais perto de morrer. Mas acho que isso tem que ser cruel, mas você tem que pensar dessa forma, sabe? Porque o meu terapeuta sempre me falou isso, que todo mundo tem uma energia assassina dentro da gente e que, dependendo do que acontecia aqui fora, tu vai tirar ela para fora. Se for para salvar teus pais, se for para salvar tua vida, entre tu morrer e matar, tu vai matar. Então, todo mundo pode ser um assassino. E quando tu entra num lugar de muita adrenalina, raiva, tristeza, mágoa, enfim, cara, tu não tá mais agindo racionalmente, entendeu? O que a gente está vendo de casos é de pai matando filho, filho matando pai, isso aí tá virando, muita doença, né? Tá louco. Eu ia trazer a questão das pessoas, de algumas pessoas se apavorarem quando eu digo que eu nunca apanhei dos meus pais, assim. Porque tinha amigos, acho que não, mas tinha conhecidos que eram espancados pelos pais. Espancados, gente, não é um tapa na mão, sei, um beliscão, era espancamento, soco na cara, chute na costela. Conheço história, Vicky, de gente da nossa idade, do nosso meio, que apanhava até desmaiar, que apanhava até desistir na calça. De pai formado em nível superior. E assim. Aí tu vai me dizer... E aí não é nem um castigo para a criança, é só o pai botando para fora, ou a mãe, enfim. Alguma coisa que não tá fora, alguma coisa que não tem nada a ver com a criança. Ou tomar essa repetição, né? Ele aprendeu que se educa dessa maneira. Ou fazendo o que recebeu, porque não é só que aprendeu que se educa dessa maneira. Às vezes, tudo que eu queria era ter poder para fazer com os outros o que fizeram comigo. Pode ser também. Entendeu? Pode ser também, obviamente. Inconscientemente, né, gente? E é o que acontece quando se dá poder a uma pessoa, dentro de um trabalho, por exemplo, que não sabe como distinguir ter poder e ter autoridade, né? Não sei mais ou menos. Eu estava conversando.
tem muitas pessoas que têm poder e acham que podem fazer qualquer coisa com aquele poder que foi dado, né? Plenos Dentro do poderes. trabalho é muito difícil. Eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso esses dias. Que assim, ó, a minha mãe, ela tinha um chinelinho. Aí ela dava na minha bundinha o chinelinho. Oh! Aí, só que era, meu Deus, pouquíssimas vezes e realmente era o que eles sabiam sobre educação. A chinelada na bunda. Mas, né, não era... Mas eu tinha vizinhas que... Olha, com essa carinha que tu tem, Renata, pouquíssimas vezes não me convenceu. Não foi muitas vezes, não. Gente, eu, para não secar a louça, eu desmaiava. Eu fazia de conta que eu desmaiava. Sempre odiei fazer Mas eles secar a desmaiarem. louça realmente não tem nenhum fundamento. Não. Mas era, né, outras coisas, mas foi bem poucas mesmo. E era um chinelinho que, se eu olhar aquele chinelinho, eu sei que era ele. E aí... E realmente, para mim, aparentemente, não foi uma coisa que me traumatizou. Mas porque, né, não chega perto de um espancamento que eu sei que vizinhas minhas sofriam, criança. Que a mãe ia buscar com vara de espinho. Já para casa. Vara de marmelo. Com vara de espinho, entendeu? Aí, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, daí a minha mãe preocupada, né? Porque daí é um assunto que está reverberando mais agora, né? Educação, como educar, a comunicação não violenta, enfim. Aí minha mãe falou assim, mas será, tu tens algum trauma, assim, da chineladinha que eu te dei? Eu falei, mãe, eu não. Mas a gente tem que entender que não é em todo lugar que foram chineladinhas. Uhum. Não é em todo lugar, né? Então tem isso, tem a galera que é espancada até fazer xixi, até desmaiar. Tem a galera que é espancada até morrer. E a maioria dessas violências, cara, não tem aquele negócio que eles falam, meu, tu quer se libertar, pega um saco daqueles de boxe e começa a dar porrada para se aliviar. No final, eu acho que um pai, ou uma mãe, ou qualquer pessoa que seja, que começa a espancar outra pessoa, ela fica cega, ela não vê mais a pessoa ali na frente dela. O que isso que eu falei. Ela tá batendo, ela tá agredindo os problemas dela. Só que Não, assim, é isso que eu falei. E não é que a pessoa que tá violenta com você, e aí isso vale para relacionamento afetivo também, no momento que ela tá começando a discussão é sobre você. Mas chega uma hora que ela entra num transe psicológico que não é mais. Que ela já não sabe mais o que ela tá fazendo. E você é a coisa mais perto dela. Então é impactante pensar nisso, gente, mas é real, assim. E esse alerta, acho que é para a gente desromantizar, e eu sou uma grande defensora disso. Porque pai só tem um, mãe só tem uma, porque irmão é sangue do meu sangue. Foda-se. Entendeu? Foda-se. A tua integridade física e a tua saúde mental, em primeiro lugar. Se você tá lidando com um monte de gente descompensada, que pena que essa é a sua família, e falo com propriedade, porque a minha talvez seja um pouco, entendeu? Todo mundo. Mas todo mundo. Mas assim, infelizmente eu já vi coisas tipo muito, mas ele é meu pai, como é que eu não vou deixar ele falar assim comigo? Eu tenho que respeitar ele, eu sou filha dele, eu tenho que abaixar a orelha e ouvir. Eu já vi pai chamando filha de puta. Gente, pelo amor de Deus. Gente, respeito. E voltando às relações afetivas, também parar de romantizar aquelas poucas situações onde são boas em relacionamentos abusivos, né? Porque, como a gente falou no episódio anterior, onde a gente se apega ao que é mais benéfico para a gente, nesse caso também. Só que, claro, nesse caso tem uma questão muito mais perigosa, né? Onde tu apanha, mas no outro dia tem flores, né? Então, se apegar a essas pequenas coisas boas que acontecem depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de um tapa, é muito perigoso, porque parece que a gente vai dando, a gente, né, no caso, quem está na relação abusiva, vai dando o limite, né? Vai aumentando o limite até onde aquela pessoa abusiva está e pode ir. Mas é neurológico isso, né? Tem um dado que fala que o nosso cérebro ele é condicionado a esquecer as coisas ruins. É bem condicionado a esquecer as coisas ruins.
Então, é a mesma coisa que acontece lá com o contatinho, ou com o ex que volta, tal. Por um momento, tu esquece tudo que foi ruim, ou na tua cabeça tu justifica aquilo como uma coisa normal, né? E aí a gente só se concentra nas coisas boas. Isso é uma defesa do nosso cérebro. Por exemplo, vou contar para vocês. Eu tenho artrite desde criancinha, né? Desde meus 5 anos de idade. Eu passei várias crises de artrite, de tal, de não poder andar, de ficar aleijada, de... várias. Fisioterapias. Mano, a minha cabeça não lembra de absolutamente nada. Eu não lembro. Tudo que eu tenho de lembrança é o que minha mãe me contou. E, tipo, isso foi até meus 20 anos. E eu não tenho lembrança de nada. Então, assim, cuidem. A nossa mente, a nossa cabeça, as nossas lembranças passam a perna na gente. Lembre que se em algum momento você chorou, você sofreu, você criou qualquer trauma, é porque alguma coisa de errado tinha ali. Então, cuidado com essa romantização, realmente. Enfim, gente, violência é um assunto delicado. E quando ela é física, ela é mais delicado ainda, porque ela é assustadora. E a gente tem estatísticas aqui do podcast, né, com cada um dos episódios. E o episódio que a gente já gravou sobre violência física, ele não está no nosso top mais ouvidos, e sim no nosso top menos ouvidos. E a gente se pergunta muito sobre por que esse assunto não engajou tanto quanto violência psicológica, por exemplo, que super engajou. E quando a gente fala sobre contatinho e toda a exposição da nossa vida amorosa, que aí vende que nem água no deserto, né? Porque vocês são tudo fanfiqueiro e adoro saber da vida dos outros. Mas, enfim, cara, falem sobre isso nos meios de relacionamento de vocês, no trabalho, na família, nos amigos. Estejam atentos aos sinais, porque quanto mais esse assunto é um tabu e quanto menos a gente normaliza ele, mais ele fica da porta para dentro e menos a gente pode fazer alguma coisa. Exato. É isso. Nada mais a declarar, é isso aí. E eu vou ser sempre a pessoa que torce, né? Que esse assunto semana que vem já não seja pauta, né? Sim. Isso depende de nós, né? Depende se também a gente fizer isso que a Mari falou, colocar nas nossas pautas, conversar sobre isso, tentar se colocar um pouco no lugar do outro, não cobrar uma atitude, um posicionamento. Gente, se coloquem, entendam a história do outro, entendam o que ela está passando, entendam que a pessoa está no meio do furacão. Isso faz muita diferença. Ofereça apoio, ofereça ouvidos. É isso que a pessoa precisa no momento. Sejam e procurem a rede de apoio de vocês, né? Para poder sair se vocês estão numa relação abusiva, para sair disso. E quem consegue enxergar quem está passando por isso, seja a rede de apoio dessa pessoa também, porque é necessário. Tá? Não é só denunciar, não é só sair de casa, não é só isso. Lembrando que não é só um tapa, não é só um soco, são ameaças, são perseguições, são controles. Nós temos aqui vários episódios que conseguem esmiuçar mais o que são, qual é cada tipo de abuso que pode acontecer dentro de um relacionamento. Fiquem atentos. Nem tudo é abuso, mas muita coisa também é. Então fiquem atentos, estamos aqui. O que vocês precisarem é só mandar um direct pra gente no @canal_eimulher. A gente está aqui para ouvir vocês, para conversar, para não julgar, para aprender, ou para ser só ouvido mesmo, porque às vezes é isso que a gente precisa. Não é mesmo? É mesmo. Então, a gente até quinta que vem. Até. Beijo! Beijinho! 3.000 reproduções, a gente é muito top! Uhul! Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal_eimulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!